Capítulo 18. A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico. Depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores, entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sustentando pequena caixa de madeira cuidadosamente cerrada. E falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É a fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desapareceram quando não se alimentavam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo em valoroso trabalho de colaboração e, com tanto devotamento, se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolhavam-se os rapazes com grande júbilo e agradeceram a inesquecível lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso: quem classificaria
de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O broto tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança.